Deu. Olá. Beleza, vamos lá. Bom Bom, dia, bom dia a todos vocês que estão aí participando com a gente. Quero mais uma vez agradecer. Também quero agradecer aqui a participação do Lucas Charal, da iHub Investimentos, sempre conosco, trazendo várias informações sobre a área de investimentos e finanças, né? O Lucas Charal, ele tem 10 anos aí de experiência na área. Temos feito aí algumas lives aí, tudo no setor sobre ações, sobre fundos de investimentos, fundos imobiliários, e agora a gente vai falar sobre como fazer a gestão, né, profissional dos seus investimentos. Então, o Lucas Charal se colocou à disposição para falar conosco aqui. É uma oportunidade que todos vocês poderão ter de estar conhecendo e entendendo melhor essa realidade, né, sobre como lidar com o seu dinheiro, como fazer com que ele seja cada vez mais otimizado, né? Então, quero agradecer mais uma vez a Iland Investimentos, a Iland, a iHub Lounge e a iHub Investimentos. Lembrando a todos vocês que o Ceprosp, ele fez aí um investimento também em todas as licenças, né? Vocês poderão fazer uma assinatura totalmente gratuita. Para isso, vocês apontar o celular de vocês no QR Code que está aqui na tela, que ficará exposto em toda a exposição aqui da nossa live hoje. E ao final, vocês também poderão tirar dúvida, ou até mesmo durante a live, vocês poderão, então, levantar a mão aí, eu vou, então, permitir a fala de vocês diretamente aqui ao vivo com o Lucas, ou, se preferir, vocês podem escrever a dúvida, né, lá no chat, e a gente, então, vai subir essa dúvida de vocês, e o Lucas, então, ao longo da exposição, ele vai tirando essas dúvidas de vocês. Então, Lucas, mais uma vez, quero agradecer sua presença aqui, sua disponibilidade, a palavra está contigo. Obrigado. maravilha, Robson. Antes de mais nada, quero agradecer o espaço, a toda essa cordialidade da abertura. Muito obrigado. É uma oportunidade maravilhosa poder falar sobre um assunto tão incrível que a gente ama tanto, né? Quero só agradecer aí pela oportunidade de termos esse espaço aqui de falar sobre isso. Pessoal, Eu vocês que que estão aqui agradeço. com a gente ao vivo, né? Fiquem à vontade a qualquer momento para tirar qualquer dúvida. Tem algum tema que vocês queiram que a gente explore ou aprofunde? Põe aqui na roda, que é um espaço seguro para a gente tirar essas dúvidas. O tema de hoje vai ser sobre gestão de portfólios profissionais, tá? Mais especificamente, vamos falar sobre portfólios como um todo, principalmente de um segmento que é um produto do mercado financeiro, que são os fundos de investimento, tá? Mas também vamos falar principalmente da gestão desses portfólios, considerando fundos de investimento dentro deles. Hoje, o nosso conteúdo ele vai ser bastante profissional, eu digo bastante direto em relação ao dia a dia de vocês. Espero que esteja bastante objetivo aí da expectativa de vocês em relação ao que esperaram, né? Esperarem disso daqui. Aqueles que estão, que não puderam, né? Que estão acompanhando a gente em outro momento no YouTube ou qualquer outro canal, ou até mesmo dentro do próprio Hub Lounge, né? Lembrando, esse conteúdo de hoje vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar tanto no nosso desculpe, tanto no nosso YouTube, né, no YouTube do Ceprosp, como também dentro da área logada do iHub Lounge, que você garante seu acesso clicando aqui apontando a câmera aqui no QR Code e se cadastrando na plataforma. Beleza? Pessoal, antes de mais nada, para aqueles que não me conhecem, me chamo Lucas Charal, eu sou engenheiro de formação, mecânico, né? Engenheiro mecânico de formação. Me especializei, né? Depois de começar a trabalhar no mercado financeiro, senti a necessidade de me especializar. Me especializei em mercados financeiros, descobri uma paixão ali adormecida, né? E fui navegando nessas águas aí do mercado financeiro há praticamente um pouco mais de 10 anos, né? Comecei em mesas de operações, comecei no back-office, né, no mid para o back-office, e depois, né, em 2014, eu migrei para o front office, né, que eles chamam, que é onde tem a interação com o cliente, e desde então eu me apaixonei por essa área e nunca mais saí dela. E desde então, né, por mim já passaram mais de 600 clientes, mais de 600 pessoas aqui no Tete a Tete, que eu tive o prazer de poder conhecer esses universos maravilhosos, que é conhecer novas pessoas e levar para elas algo que mude a vida delas, que agregue valor aí na experiência de vida delas, com o conhecimento que eu adquiri
né, ao longo de tanto tempo de estudo, tanto tempo de trabalho, e compartilhar isso com as pessoas é um prazer, né? E essa frase aqui é uma frase que eu carrego comigo, e todas as lives, todas as oportunidades que eu tenho de trabalhar, né, com educação, eu acabo trazendo essa frase porque eu acredito que é através do conhecimento que a gente muda, dá oportunidade para as pessoas mudarem de vida, tá? Bom, mas aqui, sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje. E aqui no tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho da gestão profissional de um portfólio de investimentos, né? Como que funciona os fundos de investimentos, principalmente, porque é um segmento aí que tem muita dúvida, tem muita gente que não conhece ainda, e quem não conhece, a partir de hoje, não tem mais desculpa para não começar. Precisa começar hoje a investir nesse segmento. Esse é o segmento que, na minha opinião pessoal, é o mais poderoso do mercado financeiro, tá? Montando um portfólio profissional, aqui eu vou dar algumas dicas de como é que se monta esse portfólio, como é que acompanha esse portfólio, né? Porque ao longo do tempo a gente sabe que ele é um bichinho vivo ali, né? Que ele vai mudando a forma dele, a renda variável ela varia, né? Ela oscila muito, muitas vezes acaba desbalanceando o portfólio. E aqui a gente vai entender um pouquinho como acompanhar isso, como realizar novos aportes e como considerar tudo isso na hora de investir e como tomar decisões mais assertivas. Tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, a qualquer instante, ou mandem no chat, levantem a mão, nos chamem aqui, peçam a palavra, porque vai ser um prazer poder atendê-los. Tá bom? Mas então, pessoal, por que ter uma gestão profissional em seus portfólios, em seu portfólio, né? Aqui é um exemplo prático, objetivo, real, tá? Aqui não tem nenhuma magia negra ou fantasia, tá? Aqui no gráfico eu coloco um portfólio gerido profissionalmente contra o CDI e contra o índice Bovespa, tá? De 10 anos e 8 meses de duração essa régua. Então, se você for ver, né? Por exemplo, se eu guardei, sei lá, qualquer valor no CDI, né? Comprei aquele CDB, 100% do CDI, durante 10 anos, quanto que eu ganhei? Ó, eu consigo acumular ali uma rentabilidade de 141%, tá? O portfólio profissional, por sua vez, né, ele tem potencial de poder gerar ali uma receita, uma rentabilidade muitas vezes maior. Esse é um exemplo prático, real, que eu trago aqui para vocês terem uma sensibilidade do poder que é ter o poder que tem um portfólio profissionalmente gerido. Comparando aqui com outros indicadores, porque afinal de contas, se a gente não compara, a gente não tem qualidade, a gente tem como avaliar a qualidade de algo sem poder comparar. Como é que eu sei se algo é bom? Bom, eu ponho outras coisas do lado, se eu ver que ele ganha, ele é melhor do que os outros. Então vamos comparar, por exemplo, com a inflação. A inflação, que é a queda de poder de compra, né? Nesse período ela foi de 85%. E o portfólio rendeu 363. Então, ele teve uma rentabilidade real de 260%, que é uma rentabilidade real muito exacerbada, muito expressiva, 263%, 262%, enfim. É muito expressiva, e isso realmente, no longo prazo, faz toda a diferença. No final do dia, isso é uma aposentadoria que acontece antes, isso é uma viagem melhor que você consegue fazer com a sua família, isso é uma casa mais legal que você consegue comprar lá na frente, entre outros objetivos aí que podem chegar a surpreendê-lo. Voltando aqui, comparando com o investimento mais tradicional do mercado, a poupança, né? A inflação nesses últimos 10 anos ganhou da poupança. Então, se você ainda tem dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Olha isso, você não está fazendo com que o seu dinheiro se valorize de forma real, né? A inflação foi de 85, a poupança está em 81. Então, a poupança perde em torno de 4% a cada 10 anos para a inflação. Por último, o Ibovespa, né, passivo que a gente chama, né, que se você simplesmente tivesse comprado o índice Ibovespa há 10 anos atrás e não feito mais nada nesses 10 anos, quanto de rentabilidade você teria? Você teria em torno de 78,98% de rentabilidade, tá? Mesmo assim, né, extremamente volátil, se você for ver no gráfico, aqui houveram momentos que você chegou a passar muito calor, né? Calor, quando a gente chama passar calor no mercado financeiro, é tipo ficar, né, com aquela palpitação no coração, aquela ansiedade. Por quê? Porque chegou a desvalorizar mais de 40%
do seu patrimônio, né? Dilapidou aí ao longo de todo esse tempo, houveram momentos de bolsa muito conturbados, principalmente ali em 2016, que, se eu não me engano, né, foi mais ou menos perto do impeachment da Dilma, né? E depois do Covid também, você teve ali um gap de quase 70% também de desvalorização do portfólio. Então, o índice Bovespa sofre mais quando, né, tem esses estresses no mercado, e se você tivesse só simplesmente sem tomar uma decisão ativa, sem selecionar ativos específicos e carregado o índice Bovespa de 10 anos, você estaria com essa rentabilidade. Bom, mas afinal, o que é uma gestão profissional? O que é um portfólio gerido profissionalmente, né? A gestão profissional nada mais é, né? Não, vamos lá, vamos começar, né? Por gestão pessoal. Gestão pessoal que nada mais é do que você, por conta própria, ir lá no mercado, né, através do banco ou da sua corretora, e selecionar os ativos que você vai compor o seu portfólio. Você vai comprar o CDB, poupança, enfim, vai selecionar, vai montar o seu portfólio, vai tomar uma decisão, montar uma estratégia, que nem a gente falou nas nossas últimas interações. Você, por conta própria, vai fazer isso e vai acompanhar ao longo do tempo até chegar no seu resultado, tá bom? O que é gestão profissional? Bom, você coloca um intermediário ali no meio na tomada de decisão. Então, gestão profissional, aí você tem uma equipe de gestão que fica com um percentual do patrimônio total investido, tá? Então, você vai ter lá o seu dinheiro. Se eles não fizerem nada, isso é importante levantar essa pulga atrás da orelha. Se a equipe de gestão não fizer nada, ficar com o dinheiro em conta, não tiver rentabilidade, você ainda vai ter que pagar em cima do patrimônio para eles administrarem aquele dinheiro, simplesmente por, né, estarem com a custódia daquele dinheiro, tá bom? Isso mais para frente a gente vai explorar um pouquinho. E eles vão tomar decisões de investimento para você. Eles vão lá no mercado, eles vão montar teses de investimento, vão escolher os produtos e, com isso, vão realizar os investimentos, comprando e vendendo e fazendo as operações para você. O que é muito interessante aqui? A equipe de gestão, né, por ela poder ter esta discricionariedade entre comprar, vender, escolher o ativo, escolher estratégia, ela pode, então, eu falei a palavra mais importante aqui, eleger a estratégia que eles considerem mais assertiva. Né? E a gente sabe que com o advento da tecnologia, né, afinal de contas, estamos aqui falando com o CEPROSP, que tem muito a ver com tecnologia total. O próprio Robson aqui é um entusiasta de tecnologia, e o próprio sindicato também, eu sei que tem essa veia pujante no segmento de tecnologia, né? E no mercado financeiro não é diferente. No mercado financeiro existem equipes de gestão que são apoiadíssimos em tecnologia e que utilizam, né, de programação de robôs para a tomada de decisão. Esses fundos, eles são muito interessantes, eles estão como uma novidade no mercado e que podem fazer toda a diferença na sua gestão de patrimônio, tá? Bom, vamos lá. Quero ter uma equipe de gestão. O Lucas me vendeu, adorei, amei. Como que eu faço? Vai depender de quanto dinheiro você tem, tá? Se você tem muito dinheiro, você é muito rico, você consegue, tá, contratar diretamente uma equipe e montar uma asset, um banco, uma empresa, uma PJ no segmento para fazer essa gestão para você. O segmento, né, que é o veículo, né, que a gente chama que é o mais robusto nesse segmento, é uma asset. A asset, né, que significa bens, né, que significa ativos, vamos dizer assim. A asset, ela é nada mais do que uma gestora de patrimônio, de certo modo, tá? A gestora de patrimônio, ela tem várias frentes. Ela vai ter uma frente de wealth management, ela vai ter uma frente de fundos de investimento fechado, ela vai ter uma frente de venture capital, ela vai ter uma frente, então ela vai ter várias frentes de investimento, tá? Análogo a um banco. Só que o banco, ele também tem operações de varejo, ele tem outros segmentos além do que só a gestão patrimonial, tá? Para uma gestão profissional, nada mais é necessário do que uma asset, seria o produto completo aqui para você que tem muito dinheiro. Muito dinheiro que eu falo é acima ali de patrimônios superiores a 15, 20 milhões de
reais já é um patrimônio suficiente para começar a olhar para isso. Não diria para estruturar uma asset, tá? Talvez estruturar um fundo dentro de uma asset, mas já seria o suficiente para começar a olhar ali da linha para cima. Agora, falando ali para a grande maioria esmagadora da população e dos investidores, né, que não tem todo esse patrimônio para alocar em um único investimento, né? Do que a gente pode falar aqui? Bom, a gente pode ir dentro das assets e olhar as estratégias que os seus gestores estão adotando e, a partir dessas estratégias, eleger aquela que vocês consideram mais vencedora. Como que funciona isso? Isso funciona através dos fundos de investimento abertos. As assets, dentro delas, a maioria delas, você tem aí fundos de investimento que são distribuídos através das principais corretoras, que tornam, né, o processo de investimento muito mais democrático. Então, você consegue acessar, por exemplo, fundos de assets que, antigamente, para você entrar, você deveria ter, por exemplo, um patrimônio mínimo de 50 milhões, de 100 milhões, e hoje você consegue acessar os mesmos investimentos que essa galera aí de boletas grandes, você consegue com 100 reais, R$ 1.000, R$ 10.000, você consegue acessar estratégias que há um tempo atrás não era possível de se acessar. Né? Imagina você acessar uma estratégia de um robô que toma a decisão em milissegundos, faz cálculos sobre o mercado, compara mercados e toma decisão em milissegundos. Assim, esse é o tipo de gestão que a cada vez mais se torna, se torna cada vez mais constante no mercado, está se popularizando. Então, você tem hoje como ter uma gestão profissional a baixo custo no seu portfólio, tá? Fala um pouquinho aqui de fundos de investimento, como é que eles funcionam. O fundo de investimento, ele nada mais é do que um condomínio financeiro. Sabe aquele condomínio predial onde você mora, que você paga um zelador para fazer a administração dele, para fazer as benfeitorias estruturais, pintar, colocar um piso, contratar pessoal, demitir pessoal, lidar com os problemas do dia a dia? Pois bem, fundo de investimento tem a mesma lógica. Né? Ele é loteado em cotas, então quando você compra um imóvel, você está comprando uma cota de um empreendimento imobiliário. Quando você compra uma cota de um fundo, você compra uma cota de um empreendimento financeiro, certo? E da mesma forma como uma administração predial, você tem custos com administração e performance, no fundo de investimento você também conta com custos de administração e performance. A performance muitas vezes ela é opcional, tá? Depende do fundo, depende de quão arrojado eles são, mas você pode sim ter a incidência de taxas de performance, tá? Como que elas funcionam? Elas são taxas cobradas mensalmente, tá? E quando você consulta, né? Desculpa. Quando você consulta as informações do fundo, ela é informada só que no período anual, tá? Mercado financeiro tem essa pegada aí de sempre anualizar as taxas, tá? A taxa de administração e performance não é diferente. Desculpa, a de administração, a performance é um bichinho diferente. Então, a administração ela é anual e ela incide mensalmente. Então, se o fundo no mês, eles fazem o fechamento mensal, e se no mês, né? Na realidade, desculpa, a taxa de administração ela é diária, tá? Eles fazem o cálculo dela de forma diária. Lógico que isso acaba afetando no mês e também no ano, mas enfim, esse é já mais um detalhe. E a performance ela incide, né, sobre o quanto que acima da sua meta o fundo bateu. Isso mais para frente a gente vai explorar um pouquinho mais, tá? Algumas características do fundo. Bom, o fundo ele tem uma administração e uma gestão. Por exemplo, fundo administrado pela XP Investimentos, só que com gestão de uma asset que se encontra ali dentro da XP ou alocada na XP, certo? A gestão é quem toma a decisão. A administração é quem faz todo o entorno para aquilo acontecer, tá? Basicamente é isso. Os fundos, eles são, né, também caracterizados pelo tipo de tributação. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, tá? Porque a tributação em fundos de investimento, ela pode acontecer de três formas, tá? Curto prazo, longo prazo e
ou a tributação de ações. Aqui tem alguns exemplos de quanto que vai incidir, mas tem um detalhe sobre a tributação dos fundos de investimento. Os fundos de investimento eles têm aqueles chamados come-cotas. Come-cota significa que 2 vezes ao ano, em maio e em novembro, o que tiver ali no fundo vai ser tributado. Então vamos lá. Meu fundo ali está rendendo, bonitinho. Chegou em maio, o que vai acontecer? Eles vão lá, vão ver qual é a minha alíquota que eu estou enquadrado. Isso aqui é por tempo, tá? Ela vai caindo ao longo do tempo. E aí ele vai ver a alíquota que eu estou e vai já incidir como se eu estivesse resgatando. Tá? Por quê? Os fundos, como eles fazem muitas operações, né, no dia a dia, e isso, essas operações, elas dão a obrigação tributária no processo de venda, o fundo ele precisa de caixa para pagar esse tributo. Então, o come-cotas ele nada mais é do que uma antecipação, né, do imposto de renda por parte do investidor para que o fundo honre com suas obrigações tributárias. Tá? E por último, onde eu descubro tudo isso? Né? Você descobre tudo isso em 2 principais documentos, na lâmina do fundo e no regulamento do fundo. Tá bom? Bom, falar aqui um pouquinho, né, dos fundos e por que investir em fundos é tão interessante. Primeiro que é um mercado altamente regulado, tá? Você tem regras para aquilo acontecer, não é qualquer maluco que abre um fundo de investimento e capta, tá? Existe gente que faz isso, mas é ilegal fazer isso, tá? Então fiquem muito atentos. Fundo de investimento tem que ter registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Está em dúvida? Quer saber se esse fundo é de verdade? Se não é, pede o CNPJ dele, tá? Todo fundo de investimento é uma empresa, tá? Tem CNPJ e você consegue consultá-lo no site da CVM para saber se ele realmente existe. Outras vantagens de fundos de investimento: você tem uma gestão de alta qualificação, você tem profissionais altamente gabaritados para estar ali, tomando decisão assertiva, buscando ganhar dinheiro, motivados para isso, com custo baixo. Lembra que eu falei da taxa administrativa? Bom, pois é, a taxa administrativa ela parte de 0,2% ao ano, aí pode até, sei lá, 5% ao ano, vai depender dos custos de gestão daquele fundo, tá? Perdão. Os fundos, eles também conseguem ter várias estratégias e podem diversificar diferente de um investidor unipessoal. Por exemplo, né, tem uma emissão de uma dívida, um CRA, vamos dizer assim, um CRA, e para você poder entrar nesse CRA, você precisa de R$500 mil. Cada unidade, cada PU custa R$500 mil. Tá uma rentabilidade maravilhosa, só que para poder comprar você precisa ter 500 mil. Para o investidor, né, maioria dos investidores, colocar tanto dinheiro em um único ativo, primeiro, é arriscado demais, segundo, é uma concentração de risco extremamente alta, terceiro, pode afetar a liquidez dele, quarto, bom, eu posso listar aqui inúmeras desvantagens de se fazer isso sozinho. O fundo, o que ele faz? Como você tem várias pessoas e muito dinheiro lá dentro, o fundo vai lá, compra o título e reflete essa performance desse título para você que investiu R$100, R$1.000, o ticket mínimo que aquele fundo exige para você entrar, tá? E, né, falando, aproveitando o gancho do ticket mínimo, os fundos de investimento com essa metodologia, eles democratizam os investimentos, muitos investimentos esses que para a maioria não seria acessível, tá? E agora, como escolher fundos de investimentos e compor um portfólio de forma saudável, tá? Os fundos, eles são organizados segundo essa eu não tinha percebido, mas segundo essa rosquinha aqui que eu coloquei na tela, tá? Os fundos, eles têm tipos de estratégia específica, cada um tem um tipo de estratégia, cada um pode ou não ter uma indexação a um benchmark, pode estar indexado ao IPCA, à Selic, à Bolsa de Valores brasileira, à Bolsa de Valores americana. Os fundos, eles podem estar em classes de ativos, eles podem ter, como eu falei lá na frente, uma tributação específica, eles podem ter gestão passiva ou ativa, tá? O que é gestão passiva e ativa? Ativa é quando ele toma uma decisão para superar um benchmark. Passiva é quando ele apoia-se
no benchmark. Sabe aqueles fundos passivos de índice Bovespa, fundo passivo de índice? Bom, é isso que quer dizer. E segundo os mercados de investimento, eles podem investir no Brasil, eles podem investir lá fora, eles podem variar em classes de ativo, né, de acordo com o mercado que eles estão. Aí você tem que se aprofundar um pouquinho na lâmina do fundo para entender cada uma dessas características que o fundo que você vai escolher tem, tá? Bom, para facilitar a sua tomada de decisão, né, eu vou passar para vocês aqui o funil de tomada de decisão, aí já falando da montagem de portfólio. Para montar um portfólio, você sempre tem que começar pelo cenário macro. Olha o macro, olha o mundo como é que tá, vê como é que tá lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Brasil, vê todo mundo, tá bom? Vê que bolsas estão subindo, que setores estão subindo ou caindo, que moedas estão subindo ou caindo. E aí, com isso, você entra no micro, que é onde você está. Onde você está? Você está no Brasil. Você tem todo o mercado brasileiro à disposição. Você também tem lá fora que você consegue investir, mas você começa a entrar e afunilar, começar a olhar setores específicos de cada economia, você começa a olhar as empresas de cada setor até você chegar aí no produto que você precisa. Quais são os produtos que têm um upside, que a gente chama que é a chance de ganho maior, certo? E depois você faz o contrário dessa pirâmide, que é começar a construir de dentro de casa para fora de casa. Porque até aqui você já descobriu quais são os principais produtos ganhadores do mercado, quais são as frentes e setores que vão te apresentar os melhores retornos. Do outro lado, você vai ter dentro de casa, né? E começa de baixo, começa da base da pirâmide sempre. Você começa com o seu perfil. Pô, eu topo tomar risco? Eu topo perder se der errado aquela operação? Quanto que eu topo perder, né? Meu portfólio, ele é um portfólio estático ou ele é um portfólio que recebe aportes constantes? Como que está a minha estratégia? Aí eu estou começando a subir a pirâmide. Como que está a minha estratégia? Como é que está meu balanceamento de portfólio? E aqui você começa a montar uma tomada de decisão. Vou rebalancear, vou aumentar risco, vou diminuir risco? Já estou exposto demais, já estou exposto de menos? Estou perdendo dinheiro em uma ponta que não faz mais sentido? Vou realizar? Vou expor mais? Aí vai começar a revisar a sua estratégia. Até que converge-se tudo na seleção de produtos e operações no centro, né, dessas duas pirâmides que se encontram. Agora, fazendo uma ponte, né, direta aqui já um pouquinho mais para carteiras de investimento, né, partindo do pressuposto, como a gente aqui não está partindo de uma carteira, né, já concebida, a gente está concebendo algo do nada. Aqui eu vou passar para vocês como que as principais carteiras hoje estão balanceadas, tá? De acordo com o perfil investidor. Lógico que isso vai depender muito mais do investidor e da sua conjuntura de vida, né? Porque, por exemplo, se você precisa de mais liquidez, você vai selecionar mais ativos mais líquidos. Se você não precisa tanto, você vai escolher ativos menos líquidos, você vai mirar mais para o longo prazo e, consequentemente, abrindo mão de liquidez, vai ganhar mais dinheiro no longo prazo, tá? Aqui a gente selecionou alguns ativos de uma carteira precavida, entre aspas, conservadora, tá? E olha que legal aqui. Aqui a gente já falou de algumas assets. A Algmi é uma asset, tá? É uma advisory, ela é uma gestora, tomadora de decisão, assim como a JGP, né? JGP também é uma gestora. A SPX também é uma gestora. E olha que maravilhoso que é isso aqui. Você tem várias gestoras, várias equipes profissionais trabalhando para você dentro do seu portfólio. Aqui você tem várias, lógico, aqui é uma carteira conservadora, você tem muito mais uma estratégia voltada ao mercado de renda fixa, e aqui a gente já seleciona as principais casas vencedoras desse segmento, tá? Aqui é um gráfico histórico de 3 anos desse portfólio, tá, conservador. Você vê que pandemia foi muito ruim até para os conservadores, tá? Apesar de não terem batido 5% de prejuízo, foi muito ruim. E você vê que já tem uma recuperação ali, que já dá uma boquinha de jacaré ali em relação ao CDI, tá? Agora, subindo um pouquinho o risco, né? Falar um pouquinho do moderado. O moderado aí a gente abre um pouquinho mais o leque. A concentração em ativos ela é bem mais diversificada e também a gente consegue colocar outras casas nessa gestão. Aqui a gente foi um pouquinho mais arrojado na quantidade de ativos, selecionamos
30 ativos, 30 gestões profissionais para trabalhar para você. E o mais incrível de tudo, você não paga nada a mais para ter todos esses gestores trabalhando para você e te ajudando a tomada de decisão. Aqui, a gente, para compor o portfólio, a gente separa por segmento que cada fundo tem como objetivo de investimento, tá? Então, aqui você vai ver que o portfólio aqui como um todo, ele tem 29% em ativos pós-fixados, tá? Entre eles vai ter ali fundos que fazem esse tipo de alocação. Você vai ter em torno de 3% pré-fixado, em torno de 15% em inflação, 6% em renda fixa global, mais especificamente norte-americana, tá? Tem fundos que investem lá fora sem nem tirar o seu dinheiro do Brasil, o que é fantástico. Você pode também ter fundos que faz isso te protegendo do câmbio, tendo em vista aí que a gente está no momento em que o dólar está se enfraquecendo frente a outras moedas, né? Quem está acompanhando o cenário global está vendo. Então, a conjuntura ela diz muito mais aonde a gente pesa mais as nossas mãos, né? Renda variável global também está muito descontado lá fora, então você já vê ali uma parcela bem grande de renda variável lá fora, assim como renda variável Brasil também começa a ganhar o seu destaque, tá, nos portfólios. Renda variável, desculpa, aqui eu confundi, aqui é multimercado, tá? Confundi os dois aqui. Aqui é 26% de multimercado, 14% de renda variável Brasil e 2% de renda variável global, né? Você pode ter isso, como eu ia falar, né? Você tem como investir lá fora, se expondo ou se protegendo do dólar. Tem fundos de investimento que têm estratégias que têm a linha que eu falei, protegendo do dólar ou se expondo ao dólar, tá? E 5% de investimentos alternativos. Dentre eles, vai ter criptomoeda, vai ter uma operação estruturada, vai ter alguma pimentinha ali que não seja um investimento muito típico de mercado, como eu estou falando aqui dos fundos de gestão, fundos de investimento. Tá, você pode ter. O portfólio moderado, você vê que ele sofre um pouco mais, né? Por exemplo, como na pandemia, ele chegou a ficar negativo ali quase em 10%, só que a recuperação dele veio a galope, e você vê ali que em 3 anos, o potencial eu acabei não pondo aqui, mas o potencial dele está ali na ordem de 20 e poucos por cento, 22% aí de rentabilidade em 3 anos, tá? E aí, indo para um portfólio mais agressivo, você vê que a parcela de renda variável, principalmente Brasil, está muito maior. Por quê? Brasil, né, consideram aí os mais agressivos, que o Brasil hoje se encontra extremamente descontado. Nossa taxa de juros tão alta fez com que os nossos ativos tivessem um preço um pouco mais descontado. Então, o que que aconteceu? O dinheiro saiu da renda fixa, foi para, desculpa, da renda variável, foi para a renda fixa, e aí quando falta dinheiro na renda variável, os preços vão caindo. Tem várias formas de analisar isso daí, mas, né, para simplificar para você, acredito que esse seria o mais compreensível. Brasil está barato, então um portfólio mais arrojado agora é o mais indicado. Se você fosse olhar isso há 7 meses, 8 meses atrás, a parcela era um pouco menor de RV por conta da alta imprevisibilidade, né? Inclusive, até o reflexo disso você vai ver aqui no próprio histórico de rentabilidade desse fundo, tá? Porque é inteligente que o portfólio agressivo seja revisitado de forma bastante periódica e rebalanceado com alguma frequência. Então, se você tem um portfólio que você tem um perfil agressivo e tem um portfólio adequado a esse seu perfil, cara, revisite ele a cada 15 dias, a cada 30 dias, né? Porque muito provavelmente a seleção dos ativos vai impactar diretamente no seu resultado ao longo do tempo, né? Aqui é só um exemplo. Se você tivesse feito esse portfólio há 3 anos atrás, 36 meses atrás, e carregado sem fazer nada até agora, o efeito não seria muito positivo, inclusive ele até perderia do CDI. Tá? Por isso que eu reforço que a frequência com que você lida com o seu portfólio ela é fundamental para você conseguir atingir resultados mais expressivos. Pessoal, tudo isso que eu falei aqui, muito mais, assim como relatórios de casas de análise, assim como quais investimentos fazer, cursos para você tomar decisão por conta própria, e-books sobre fundos de investimento específico. Até recentemente a gente lançou, né, aberto na plataforma
de investimentos, um fundo chamado Giant Zaratustra. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês o gráfico desse fundo. Esse fundo ele é fantástico, ele é extremamente fora da curva e realmente faz a diferença ter ele no portfólio. Planilhas financeiras também, e muito mais lives. Esse conteúdo de hoje vai estar disponível lá dentro da área alugada do iHub Lounge. Graças à nossa parceria com o Ceprosp, essa plataforma disponibilizou acessos gratuitos por tempo limitado, tá? Então, se cadastrando agora, você vai ter acesso vitalício. É um número finito de cadastros, então chegamos no limite de número de cadastros, você não mais vai poder se cadastrar, mas até que isso aconteça, corre lá e aproveita o seu cadastro. Ao se cadastrar, né, você não estará sozinho. Um profissional da nossa equipe parceira, da nossa equipe, vai entrar em contato com você, vai te oferecer o serviço dele para te ajudar nessa caminhada, para te ajudar a tomar boas decisões, e você não paga nada mais por nada disso. Você tem um serviço melhor do mercado sem custo algum. Então não tem desculpa para não começar hoje. Comece hoje. Vamos para cima e vamos, né, começar a tomar melhores decisões em seus investimentos. O escritório da iHub Investimentos é um dos maiores do país, é um dos escritórios que tem o melhor atendimento, também entre todos os escritórios da rede XP. Tá? Eles têm um acervo muito inteligente, muito legal de produtos, além de uma equipe com altíssima qualificação técnica. Tá? Por último, só quero agradecer aqui ao Ceprosp, ao espaço, a oportunidade de ter falado um pouquinho aqui sobre mais uma vertente aqui do mercado financeiro. Robson, se quiser fazer alguma consideração aqui, fique à vontade. Eu só gostaria, antes da gente já da encerramento, eu queria só compartilhar aqui o fundo que eu comentei, que é o Giant Zaratustra, tá? Esse aqui no Difícil gráfico guardar esse nome, né? Oi? Difícil guardar esse nome, né? É difícil. Então, os fundos de investimento hoje em dia, cada um tem um nome mais esdrúxulo do que o outro. É sério, tem um que chamava Satoshi... era da Giant, chamava Satoshi Mukamoto, sei lá, não lembro o sobrenome do cara. Que era uma homenagem ao Satoshi, que inventou a criptomoeda, né, que inventou o Bitcoin, né, o código do Bitcoin, e era um fundo de criptomoeda. Tá? Esse fundo aqui, né, só fazendo um parênteses, é um fundo operado por robô. Mas como assim por robô? Você é louco? Sim, é um fundo operado por robô. E é um robô inovador. A gente tem proximidade com essa casa, a Giant, frequentemente eles têm interações conosco lá no escritório, e eles desenvolveram um robô que, o pessoal que está ouvindo isso vai me zoar, né? Mas é um robô que tem sentimento. Mas como assim um robô que tem sentimento? O robô não é para tirar o sentimento da história? Sim, só que o robô, ele analisa o sentimento do mercado. Então ele olha e fala, o mercado está eufórico, o preço está subindo, ele vai lá e compra. O mercado está pessimista, está negativo, está, né, naquele loop de coisas ruins. Sair da operação ou opera o vendido. Então, ele consegue, né, a partir de variáveis macroeconômicas, ele analisa até notícias, para vocês terem uma ideia, do Twitter, enfim, notícias dos principais portais. Ele analisa e, com isso, ele consegue ter uma ideia da conjuntura, monta a operação e sai de operação em questão de milissegundos, o que é maravilhoso de se ter nos seus portfólios, tá? Por exemplo, aqui, se vocês forem ver, a pandemia. Olha que maravilhoso que foi. A pandemia simplesmente não aconteceu para esse fundo, tá? Se vocês quiserem saber mais a respeito, a gente está com campanha em cima desse fundo, né? Todos os nossos profissionais lá do escritório estão treinados para falar mais sobre ele. É um fundo que, na minha humilde opinião, é uma oportunidade de entrada, tá? Ele não fica aberto por toda a vida, ele abre, ele fecha a captação, e hoje a gente está numa janela de oportunidade para poder alocar patrimônio nesses fundos, tá? Aqui falando um pouquinho, né, que eu tinha falado da taxa administrativa, ele tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano, tá? E ele também tem uma taxa de performance. E olha que interessante como é que funciona a taxa de performance. Ela é em cima do benchmark. Então, o que ele superar do CDI,
ele vai deixar na mesa 27,5% como uma remuneração aos gestores que montaram a estratégia, tá bom? Precisei da grana, vou resgatar, solicita que a cotização demora 33 dias, tá? Cotização em 30 dias, mais 3 dias para acontecer o resgate. Pessoal, não vou me estender muito mais, a gente passou mais 10 minutos, eu tenho o péssimo hábito de acabar passando um pouquinho aqui. Aqui tem mais detalhes sobre os fundos, fiquem à vontade, chamem a gente qualquer dúvida. O QR Code que ficou na tela aqui, basicamente a apresentação inteira, continuará funcionando aí nos próximos meses. Se você quer falar com a gente, só se cadastrar lá, o profissional vai entrar em contato para conversar contigo. Eu espero ter conseguido abordar aqui os principais tópicos de dúvida de todos e agradeço mais uma vez o tempo precioso desprendido aqui para acompanhar a gente e nos pomos à total disposição para acompanhá-los nessa saga. Lucas, muito obrigado aí pela exposição, pela bela instrução que você passou para todos nós aqui, para quem ainda não tinha conhecimento, eu mesmo não tinha conhecimento do tamanho, né, da responsabilidade de fazer, de ter uma gestão profissional dos investimentos. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia muito ampla, muito boa. Então, realmente, parabéns aí pela exposição. Quero agradecer a todos vocês que estão participando com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado nossa live de hoje e até a próxima. Lucas, muito obrigado aí, viu, por estar conosco mais uma vez. Imagina, Tá bom? Robson, é um prazer, obrigado a você e espero aí na próxima a gente novamente dar sequência nesse trabalho maravilhoso que a gente está desempenhando. Perfeito. Muito obrigado.